Boa noite, olá, boa noite. Boa noite para todos que estão aqui comigo. Hoje nós vamos bater um papo sobre captação psíquica. Essa captação psíquica a gente vai investigar, né? Captar mesmo. Como a gente se relaciona, né, com os nossos os relacionamentos afetivos íntimos, prosperidade, traumas. Às vezes a gente tem medo do mar, fala assim, caramba, mas eu nunca tive nenhum contato ruim com o mar, e por que eu tenho esse medo? Então a gente vai começar a investigar por que de tudo isso, né? Boa noite, minhas amadas, que já entraram aqui, boa noite a todos. Eu vou ter a honra e a participação da minha querida Cris Yoshida, minha mestre, que vai me bater um papo aqui comigo sobre isso. Vamos aceitar a Cris aqui, ó. Como que funciona? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Amada! Oiê! Aumentar meu Oiê! volume aqui, que tá baixinho. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá um pouquinho baixinho, Qualquer mas coisa dá eu pra ponho o ouvir bem. fone. Tá. Não, tá. Tô Tô ouvindo ouvindo bem. muito Você tá me bem. ouvindo bem? Boa noite. Então tá bom. Boa noite, amor. Obrigada pelo Eu que tenho uma honra convite. imensa de ter você aqui comigo nesta noite para a gente falar de um papo gostoso sobre a captação, que é um amor que eu tenho agora, né? Que despertou esse amor em mim, a captação. E eu estou muito feliz que eu estou vendo um monte de gente entrar, gente que eu amo de paixão. E você que é minha mestre querida, que eu amo tanto também. Que linda, que linda. Bom, vamos agradecer a presença de todas essas pessoas aqui. Sejam muito bem-vindos. A gente quer, assim, bater um papo, né, Selminha, entre a gente, pra gente falar um pouquinho de tudo, de toda essa caixa de ferramenta que nós temos, mas a gente quer a interação de Sim. vocês também, né? Olha lá, que linda, a Érica, querida. E a Selminha, não sei se tu já explicou, Selminha, que você vai fazer um sorteio na live, pra gente Nós fazer um vamos fazer um atendimento. sorteio para quem estiver aqui, né, no presencial, e a gente vai fazer uma captação breve, né, Cris? Não é uma captação. Porque quanto mais a gente faz a captação, mais coisinhas vão aparecendo. Então, eu quero deixar claro que é uma captação breve, que a gente vai fazer ao vivo aqui, presentear uma pessoa que estiver aqui com a gente. Vai ser um sorteio. Isso mesmo, isso mesmo. Boa noite, amores. Gratidão aí pela presença. Sejam bem-vindos. Sentem-se confortavelmente. A gente vai começar o E nosso as dúvidas vão bate-papo. perguntando que a gente vai falando. Isso mesmo, Selminha. Vamos. Bora lá. Bom, Cris, se eu olhar um pouquinho para baixo, é porque eu fiz um roteirinho para eu não me perder, muita informação. E então eu. Ah, Maria, linda linda. Maria. As pessoas ainda têm muita dúvida, né? O que é essa captação? Então, eu costumo explicar assim, que quando a gente tem alguma coisa, algum medo, algum trauma, alguma coisa que a gente não sabe de onde vem, a gente consegue chegar nesse pontinho através da captação. Porque às vezes a gente é do mar e nunca teve problema nenhum com o mar, não é? Vamos saber. Sim. As fobias, né? Principalmente as fobias, as pessoas não sabem explicar por que que tem medo de alguma coisa, né? Relacionamento, a gente se apega à pessoa, não rola, né? E mesmo a prosperidade. Então, eu acho que muita coisa a gente tem para desvendar aí com a captação, né? Sim. Eu acho que é legal a gente falar, né? Inclusive, até essa semana eu fiz uma pesquisinha aí com os alunos da formação e eu perguntei, né, qual que era a motivação que fez as pessoas comprarem o curso. E para minha surpresa, muitas pessoas compraram o curso por causa da apometria. Então, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, né? A captação, ela deriva da apometria, né? Ela nasceu, claro, ela tem há registros aí
a gente já viu que Jung já falava, né, das personas. Então a gente sabe que na década de 50 também já existiam alguns psiquiatras que faziam a captação, não com essa abordagem que a gente faz hoje, né? Mas ela nasceu assim genuinamente dentro dos grupos de apometria. Então é legal a gente falar sobre isso, né? Porque senão a pessoa fala, nossa, mas será que é uma outra coisa? Não, a gente está falando do mesmo horizonte, né? De uma mesma perspectiva. Só que a forma de atendimento é que difere um pouco. Porque se a gente pensar na apometria raiz, a gente tem que ir para um grupo apométrico, para um centro espiritualista, tem que mexer com com algo maior, né? Com uma coisa mais profunda. E a captação, embora ela seja profunda também, a gente não precisa, né, de toda essa estrutura, de todo esse aparato, porque a gente usa o quê? Os nossos próprios recursos, a gente usa o nosso próprio psiquismo e a nossa percepção sensorial para captar o que É está no muito campo do treino outro, né? também, E aí a muito gente treino, foge. divinidade. E aí é legal também porque a gente começa a desmistificar essa questão da mediunidade também, né? Porque a mediunidade, as pessoas falam, o médium é aquele que vai incorporar um espírito. Ok, mas o que é um espírito? É Sim. energia, né? É energia. Então, assim, a gente, dentro da captação psíquica, a gente não olha para vou incorporar um espírito, não, a gente acessa o plano astral, a gente olha para os seres extrafísicos, a gente trata, a gente resgata, a gente ampara, tudo, né? Conforme a apometria faz. E a gente usa todas as técnicas da apometria dentro do nosso trabalho para estar fazendo, né, toda essa assistência. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Olha lá, é ali, lindona. Tá cheio de gente linda aí assistindo a gente, Gente que eu amo. Até Selminha. minha cunhada tá aí, ó. Minha cunhada, minha filha. O João, Ali o João, amo, a amo. Dora, a Medeline, a Érica, a Maria. Ai, tanta gente legal, gente. Sejam muito bem-vindos e obrigada aí por estar aqui com a gente, viu? O pessoal aqui, a Maria, o João, a Ali, né? Tudo é a Dora, aluno, né? Eles estão sacando aqui tudo É, que a gente está falando. é. Então, Ah lá, a tá cunhada. chegando também de fazer captação, porque a Soninha, ela fez curso comigo também. Eu sinto assim, Cris, que muitas coisas eu vou falar de mim agora, eu gosto sempre de falar um pouquinho de mim também. Muitas coisas na minha vida eu resolvi através disso. Porque eu falava assim, caramba, por que que eu carrego isso? Por que que eu trago isso? E eu não sabia da onde. Mesmo coisas que eu não descobri, né, agora nessa vida. Então eu falei, caramba, da onde eu trago, né? Trago. Tem coisa que não faz sentido, né? Tem coisa que fala, nossa, mas não faz sentido pra mim. Até uma coisa simples, eu acho que a maioria das pessoas podem até se identificar aqui, né? De fazer uma live, né? De pegar e gravar um story, mostrar a carinha da gente nas redes sociais. Tem gente que tem verdadeiro pânico de fazer isso. Então, eu falo assim, por que que tem tanto pânico de fazer isso? Vamos investigar? Aí a gente tem N ferramentas para fazer essa investigação, né? Então, de repente, quando a gente percebe, por exemplo, a Selminha também é facilitadora em constelação. Então, quando a gente percebe, fala, nossa, já fiz constelação, já olhei para o que tinha que olhar, não tem nenhuma questão ancestral, não tem nenhuma questão com a pessoa na infância, não é coisa da criança interior. Então, a gente tem um outro recurso agora, então vamos olhar para as vidas passadas, né? Então, pode ser que tenha algo, né, numa outra existência, com uma outra experiência que esteja impactando nessa vida agora. E aí que tá a beleza desse nosso trabalho, né? Porque a gente consegue estar olhando os nossos clientes, até a gente mesmo, né, de uma forma holística. A gente olha para todos os E a setores, né? pessoa, depois de. Uma pessoa que tem muito medo do mar, depois de fazer uma captação, vai lá, sana esse problema e vê o marzão lá e perdeu o medo do mar. Olha que coisa linda. É muito mágico, porque de repente, né? De repente, você deixa de sentir aquele medo. De repente, você deixa de sentir aquela sensação. Então, você passa pela mesma situação, se submete àquela situação, mas não machuca mais, né? Eu já fiz várias, já compartilhei com vocês lá durante o curso, né? E é algo que
trava a vida da gente. Então, enquanto a gente não olhar, a gente não consegue avançar, né? E a gente fica sofrendo, e a gente fica carregando um monte de coisa que a gente não sabe nem explicar Às porque vezes a gente sente. ouve, né? A gente quer fazer muito uma coisa, mas a gente fica ouvindo aquela vozinha. Caramba, por que que eu não vou fazer isso? E uma vozinha ali, né? Mas por Um diálogo interno. interno, E a né? gente fica ali bloqueada, sem fazer uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer, justamente porque tá dando atenção àquela vozinha ali. Aquela vozinha interior que fica ali te desestruturando, te demovendo, né? Fazendo com que a gente perca a confiança. Então, isso aí é muito importante a gente observar. Peraí, quem é que tá falando aqui? De quem que essa voz é minha mesmo? Será que sou eu que tô falando comigo desse jeito, né? Quando a gente tem essa sensibilidade, é maravilhoso, porque a vida começa a andar, né, Cris? A vida começa a andar. E a gente, assim, né? Não tem como a gente falar. Todo mundo é cheio de processo, né? Todo mundo. Inclusive, né, a gente tem agora nossa mastermind lá, que a gente vai continuar os nossos encontros para a gente poder se tratar, né? Para a gente olhar para as nossas questões, para a gente se reorganizar, porque para a gente atender o outro também, a gente também tem que olhar para as nossas E a questões, gente né? A gente também tem que também se tem um monte cuidar. de craca, né? Que a gente Todo mundo tem processo. é, Pessoal, tá com a gente, vocês estão acompanhando a gente. Tem algum, né, alguma coisa, até as nossas lindas lá da formação, se vocês quiserem falar alguma coisa aqui para completar, a gente pode trazer o assunto, que eu acho que é bacana. Quanto mais a gente falar sobre isso, né, mais a gente chega em outras pessoas, porque eu, de certa forma, né, embora já existam vários cursos, várias pessoas à frente da captação, é uma sim. abordagem relativamente nova, né? Então, se eu parar para pensar assim, eu moro numa cidade pequena. Se eu parar para pensar se alguém aqui da minha cidade faz captação, não, ninguém. Né? E é uma cidade de 90 mil habitantes. Então, é algo assim que a gente, de alguma forma, a gente está sendo pioneiro. Né? A gente tá chegando na frente. Então, por ser uma abordagem nova, a gente precisa, sim, muito falar sobre ela. Para a gente levar para as pessoas essa possibilidade E é também de tudo com tanto tratamento, amor, né? né, Cris? Com tanto respeito, com tanto carinho. E eu acho que é uma terapia que ultrapassa, né, as outras terapias devido a esse cuidado que a gente tem de fazer tudo com tanto amor mesmo, né? É uma entrega, a gente recebe esse Uhum. amor de volta, porque o retorno das captações que eu faço, nossa, é cheio de amor, é lindo, porque É as lindo, pessoas né? compreendem o processo e seguem para a vida com tanto amor mesmo. Falando, E o mais bacana é que assim, né? Hoje mesmo eu fiz uma captação hoje de manhã e é muito legal porque assim, durante o processo a gente vê algumas imagens, a gente traz algumas imagens, a gente trata. E aí depois quando a gente vai falar com a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho essa coisa aí, desde pequeno eu tinha isso, eu não conseguia entender, e você trouxe essa informação. E assim, gente, tá no campo, né? Aquela informação está no campo da pessoa, e aí você traz aquela questão que ela fala, nossa, isso sempre me incomodou, né? Já passei por médicos, ninguém conseguiu explicar o que que é, e de repente você vem e traz essa informação. Aí você fala, gente, é muito lindo, né? É muito uma lindo esse cliente minha tinha processo. uma dor no braço, uma dor no físico mesmo. Uma dor no braço esquerdo que não já tinha feito ressonância, fisioterapia, um monte de coisa. E o que deu a consciência para ela qual que era essa dor foi na captação. Depois que nós fizemos a captação, ela falou assim, me mandou mensagem, olha, meu braço não tá doendo. É incrível, Uau! é incrível. Parece que ela tomou Porque tudo é energia, né? é um porquê. É, é. E aí a gente dá consciência, a gente traz esse assunto, né, para a realidade atual, dá consciência, libera aquele bloco energético. E aí foi bem bonito, né? Porque eu fiz com a Judite, eu gosto muito de fazer a captação em dupla, né? E aí teve uma hora que a gente fez o tratamento, ela falou assim, eu falei, como é que você tá se sentindo? Ela falou assim, parece que desligou. Eu falei, como assim? Ela falou, não, sabe aquela sensação de que quando tira da tomada? É assim que eu tô sentindo, parece que desligou. Eu falei, cara, como isso é lindo, né? Então a gente desliga mesmo, efetivamente tem algo que está ali, que está impactando, que está pesado, e de repente a gente desliga. Aí, gostei da pergunta. Como é feito o atendimento de captação? Selminha, vai lá, Oi, explica. Nil. É,
o atendimento é feito de várias maneiras. Eu, particularmente, eu gosto de fazer o atendimento sozinha. Eu mesma capto, eu mesma resolvo ali, é a individual. Mas tem pessoas do próprio grupo de estudo que eu fiz que gostam de fazer em dupla. Tem gente que faz com o assistido e o assistido capta a própria dor que ele está sentindo. Então, são feitos de várias maneiras. Eu prefiro fazer sozinha. Como a Cris falou, ela prefere em dupla porque ela se identifica mais fazendo em dupla. E pode fazer em grupo também, e pode fazer só com assistido. É feito um relaxamento, uma coisinha bem leve, para depois entrar na questão da captação mesmo. Ah lá, ó, a Rosângela falou assim: Selminha, você sabe que eu sou leitora de registros acásticos. Eu posso integrar essa técnica com a captação total, total. Porque a gente acessa, né, os acásticos. De alguma forma é isso que a gente faz. A gente acessa os acásticos que estão em dor, que estão em desequilíbrio, que estão presos no tempo e espaço. Né? Aquele registro de memória que não foi bem elaborado, que não está lá no corpo búdico, né? Talvez algumas pessoas não vão entender essa fala, mas o que não foram integrados no corpo búdico, essas memórias a gente acessa e dá consciência e efetivamente faz a reintegração. É lindo. Tem muito Sim, do eu indico. acástico lá. E o atendimento, assim, só para completar, né? O atendimento é feito, pode ser feito presencialmente, pode ser feito online, né? Como a Selminha falou, ela pode fazer sozinha, a pessoa só passa a assinatura energética dela, que seria o nome e a data de nascimento, e aí ela se centra no momento, faz as conexões, né, com o espaço sagrado, com os mentores pessoais e faz a captação. Ela faz sozinha, depois ela manda devolutiva. Como ela pode estar junto com o cliente, né, e faz a captação sozinha na frente do cliente. E quando a gente coloca o nosso cliente, ele não faz captação, né? Ele é regredido. Então, a gente faz uma espécie de regressão com o nosso cliente e aí ele acessa as memórias de vidas passadas. E a gente faz em dupla, eu adoro fazer em dupla, né? A dupla, a gente tem dois terapeutas, um facilita e o outro faz a captação. Então, o trabalho ele é muito rico, porque quando a gente está sozinha, a gente vê, a gente trata, não sei o quê. Quando tem uma outra pessoa, a outra pessoa induz a gente olhar para mais detalhes, né? A pessoa fala, dá uma olhada nisso, checa tal informação. Então acaba ficando um trabalho bem, bem rico, bem volumoso. Então eu gosto bastante das duplas. Mas a gente pode fazer em grupo também, né? O trabalho em grupo é muito lindo e é mais profundo ainda. Porque não é só uma pessoa captando, aí tem várias pessoas captando, né? Então a gente acaba pegando vários registros de memória ali ao mesmo tempo. E é muito bacana. Então, assim, online, presencial, né? A forma você pode escolher como que faz e experimenta, É viu? uma Experimenta que você vai delícia. Eu curtir. gosto muito dessa integração também das terapias, né? Porque, como a Rô falou, né, do registros acásticos, integrar a captação ou uma mesa cantiônica, que é a que eu trabalho, integrar também a captação. As terapias vão se unindo, vão uma complementando a outra. Eu acho super válido essa abordagem também terapêutica. Né? É porque, na verdade, assim, a gente tem uma caixa de ferramenta, né? Então, eu acho que assim, é muito legal a gente saber o que a gente vai utilizar para o cliente, não a gente oferecer um cardápio, né? Olha, eu faço tal, 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 você escolhe. Aí o cliente fala, meu Deus, eu não sei nem o que eu preciso, né? Então, por exemplo, a Selma falou, como eu tenho a mesa, de repente dá para a gente fazer uma investigação na mesa, a própria mesa pode indicar qual que seria a abordagem terapêutica mais eficaz naquele momento, né? Então, eu também super gosto, porque assim, o objetivo é o quê? A gente harmonizar o campo do nosso assistido para que ele possa seguir leve, né, na sua jornada evolutiva que está encarnada nesse momento atual, né? Então, esse é o objetivo maior. E aí, gente, tem mais alguma perguntinha? Não esquecem que está ao vivo para concorrer ao sorteio. Já participaram lá do sorteio? Quais são as regras, Selminha, para Seguir os participar do dois sorteio? perfis, o meu e o seu, SR Terapias e Atenda.
Yoshida e indicar duas pessoas, marcar duas pessoas no post que está lá no meu Instagram. Aí, pessoal, a Paty chegou, seja bem-vinda, Paty. Seja bem-vinda. Então, quem não participou ainda, dá uma corridinha lá, né, Selminha, no perfil da Selma. Cumpre lá os requisitos do post, volta para cá, que no finalzinho da live, assim, uns 20 minutos antes de terminar, a gente pode fazer o sorteio e já traz a pessoa para Que participar aqui ao gostoso! vivo com a gente. É gostoso. E você, Selminha, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, que você gostaria de comentar? O que eu tenho mais, assim, o que as pessoas mais me perguntam também é quando a gente fala da subpersonalidade, né? Que às vezes ficam na dúvida. E quando a gente quer explicar melhor sobre isso, né? A subpersonalidade, alguma coisinha assim, porque é o que eu falo, Cris, a gente tem que, em primeiro lugar, abrir e acreditar nessa situação, né? Da própria captação, das vidas que a gente já teve. E a pessoa fala assim sobre personalidade, aí eu falo assim, bom, vamos explicar, né? Eu acho que Vamos explicar. É legal falar sobre isso. As subpersonalidades são consciências traumáticas que nós criamos na atual encarnação. Então, de repente, a gente passa por alguma situação muito dolorosa, muito difícil. É criado uma subpersonalidade, ou seja, uma consciência que fica totalmente autônoma, né? Ela se dissocia da gente, ela fica totalmente autônoma e ela fica vibrando com aquele evento traumático que ela passou, com aquela dor e com aquele sofrimento o tempo todo ali dentro do nosso campo áurico, né? Dentro da nossa consciência que ela fica vibrando. Então, por exemplo, um exemplo que eu acho que as pessoas poderiam até se familiarizar bem é com a criança interior. A gente cria centenas de subpersonalidades com a nossa criança interior, né? Porque onde que a gente passa pelos maiores traumas é justamente na infância, onde a gente está desenvolvendo o quê? A nossa personalidade, né? A personalidade atual. A gente está desenvolvendo na infância e ali onde a gente passa por uma série de situações em que é tudo muito novo e que é muito traumático. Então ali vão criando várias outras consciências que vão se dissociando da gente e ficam ali vibrando. Então, por exemplo, a gente falou no começo da live das fobias, né? Às vezes a gente não entende por que a gente tem uma fobia, mas às vezes a gente passou por alguma situação na infância que desengatilha aquela fobia no futuro. Só que a gente não lembra, não tem consciência, porque a própria criança, por ela já não ter mesmo os neurônios tudo bem estruturado, definido, né? Ela não tem onde armazenar aquela memória, então ela simplesmente coloca num cantinho ali e meio que esquece, mas fica no inconsciente, né? Fica atuando lá no inconsciente. Então, é legal a gente entender que essas subpersonalidades, elas são partes nossas, machucadas, traumatizadas, e o mais interessante a gente tem que falar que são autônomas, então elas pensam que elas são, é, elas não são parte nossa, né? Elas pensam que elas são independentes e elas continuam agindo. Então, por exemplo, se eu tive uma discussão feia com meu pai, né? Briguei com ele, discuti com ele, foi muito traumático, a gente brigou, vamos supor que ele me bateu, aquela coisa toda, pode ter criado uma subpersonalidade, e essa subpersonalidade fica infernizando meu pai. Né? Então, toda vez que eu pensar com raiva dele, ela vai lá e vai atuar e vai ficar no sim, campo dele, perturbando ele. Né? Por quê? Aí volta, que eu acho que a gente até falou isso na outra live, né? Volta com aquela situação também dos nossos cordões energéticos, que a gente está conectado com todas as nossas relações e com todas as pessoas, inclusive com as nossas personalidades múltiplas e as nossas subpersonalidades, né? E esses cordões energéticos são como os nossos vasos sanguíneos, que levam informação, né? Os vasos sanguíneos levam o fluxo de sangue para o nosso corpo inteiro. E os cordões energéticos nos conectam com outras pessoas e carregam informações, né? Então, estou com raiva. Quando estou com raiva, eu ativo todas aquelas situações de raiva da minha vida e todas aquelas consciências que foram criadas. Então, olha a potência disso tudo. Aí, como a Selma falou, né? Abre a cabeça, porque aí você fala, gente, que papo de maluco, mas
é uma realidade que a gente não está acostumado ainda, né? Como eu falei, a gente é muito pioneiro nesse assunto, né? Então tem muita coisa aí para a gente falar e para a gente desenvolver. Ali falou assim, ó, eu demorei para entender o que era uma personalidade. Depois, com o curso, muita dúvida foi esclarecida. Passei muito, passei muito nervoso hoje, entre outras emoções. E na mesma hora percebi o que podia ter sido. Olha, isso é autoconhecimento, gente. E o que era? Pois as minhas reações não eram da minha essência. Então, olha que bacana isso que a Ali traz, porque assim, se a gente se conhece, se a gente sabe o que a gente é capaz, na hora de falar, opa, tem coisa no meu campo aqui que. Quer dizer, se for uma personalidade múltipla, se for uma superpersonalidade, é nosso. Não tem como a gente falar que não é nosso. Mas é uma parte Que a nossa gente machucada. É uma parte nossa que precisa de atenção. E que a gente pode amorosamente resgatar, dar consciência e integrar, né? Isso aí fica muito leve. Ah lá, a Rosângela falou, e assim vamos criando doenças. Exatamente, bingo. Por que que a gente vai criando essas doenças? Porque isso tudo vai materializando no nosso corpo físico, né? E aí essa máquina aqui chega uma hora que ela não dá conta de processar tantas informações assim, tem que expurgar, né? E vai expurgar como? Em forma de doença. Perfeito. É isso mesmo. Aí a gente vai catando esses pedacinhos que ficaram soltos. Por isso que eu falo, não pode ficar nervoso, né? O cara te fechou no trânsito, não se conecta, vamos embora, né? Porque é mais uma conexão que você faz ali com aquela pessoa. Eu acho que assim, Selmi, é inevitável a gente não sentir as emoções, né? Então, quando a gente fala, a gente sente com relação a isso. Acho que a gente pode sim, né? A gente sente raiva, a gente fica nervoso, a gente se braveja, a gente chuta balde. Agora, a diferença é quanto tempo eu vou ficar nessa frequência, né? Sim. Então, assim, se de repente a gente é humano, né? Vou sentir raiva, vou xingar, mas assim, é algo que. Opa, peraí, opa, passou, deixa eu limpar meu campo. Porque se eu ficar o dia inteiro nisso, aí a gente começa a abrir também até para questões obsessivas. Porque aí você começa a entrar numa frequência baixa, além das conexões dos cordões, né? A gente começa a atrair seres fora do físico que estão naquela mesma frequência e que vão se alimentar daquele material que a gente está oferecendo para o mundo, né? Que é raiva, que é medo, que é dor, sofrimento. Então eles vêm se alimentar disso. Né? A Lali falou, deu tilt. No que ali que deu tilt? Conta aí. É que às vezes, assim, como a gente está muito acostumado com o assunto, a gente acha que é simples, né? Então a gente começa a falar e acha que a coisa é simples, mas de repente a pessoa fala assim, nossa, peraí, não entendi o que ela falou. Se houver essa situação, pessoal, pode colocar aqui a dúvida no chat que a gente resolve isso aí, tá? Se deu tilt aí, Li, me fala o que aconteceu que a gente tenta esclarecer. Que mais que a gente pode falar? Então, a captação é irmãzinha da apometria, né? Então, se você conhece a apometria, né? Agora você tem a oportunidade de estar fazendo esses tratamentos sem ter que entrar naquelas filas homéricas de centros apométricos, né? Porque a apometria tem aquela máxima que tem que fazer trabalho gratuito. Então, por fazer trabalho gratuito, a demanda é muito grande e eles não conseguem atender toda essa demanda gerada. Então, a captação não, a captação ela vem para o consultório para a gente fazer isso de forma autônoma sem envolver nenhum tipo de entidade. Claro que a gente se conecta com as nossas egrégoras, né? A gente se conecta com o nosso mentor, mas isso assim é normal. A gente vai sair da nossa casa para fazer qualquer coisa nova. A gente pede proteção espiritual, né? Então a gente se conecta com tudo isso, mas não é a espiritualidade que vem trabalhar dentro do nosso consultório. Quem vai trabalhar no plano astral somos nós, né? Ali falou assim: tô nervosa que eu tive hoje, mas eu comprei de tudo depois. Deve ser compreendi, né? Compreendi tudo depois. Perfeito. Ah, Ah, tá, perfeito. Não ela, foi com relação a gente o tilt. O tilt foi com relação ao que aconteceu com ela lá. Que ela ficou nervosa, mas ela entendeu o que estava acontecendo e aí resolveu. Perfeito, perfeito. E é muito legal, né? Quando a gente se conhece e a gente tem recursos também para a gente resolver aquela questão que aconteceu, né? Então, de repente, eu sinto. Gente, assim, é muito no nosso corpo, sabe? Então, de repente, você sente um negócio no coração aqui, no cardíaco, um peso aqui. Se observa, se conecta. O que que tem ali? O que que tem aqui para mim? Começa a perguntar.
O nosso corpo tem memória. Na hora que a gente pergunta, vai vindo as informações, vai vindo as informações, né? A Nilce falou assim, ó, esse atendimento pode ser feito em crianças também? Pode. Mesma pergunta da também. A Renata também perguntou, pode sim. Ah lá, adoro resultados rápidos. A Marisa, bem-vinda, lindona. A captação, ela não tem nenhum tipo de contraindicação, ela não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, a gente pode fazer até para as pessoas que não pediram e para as pessoas que não autorizaram. Você fala, ai, Cris, que horror! Não, gente, não vamos penetrar no campo de ninguém, não. A gente faz perguntas e a partir das respostas às perguntas, a gente pode acessar, sim, o campo do outro, fazer um atendimento, fazer um resgate, fazer um amparo, se for para, se for divino para a gente, se for divino para a pessoa e se for divino para o cosmos. Se a gente tiver essas três respostas, sim, a gente pode atender. A captação em crianças é possível, né? A Érica perguntou também. Mas a criança tem algo interessante que eu acho que a gente precisa falar, né? A gente entende que do 0 aos 7 anos não ocorreu a encarnação de forma integral, tá? Do 0 aos 7 anos, a criança ela está completamente envolvida no campo áurico da mãe. Ela se alimenta ainda da energia da mãe. Então, quando existe algum caso dessa criança ser separada da mãe, ela continua se alimentando do campo daquela mãe, né? Mesmo a mãe estando desencarnada. Mas existe uma ruptura. Então, geralmente, a criança, quando a gente trata a criança, está muito ligado ainda ao seio familiar dela. Porque ela não está totalmente encarnada. Ela ainda está ligada ao plano espiritual. É comum a gente ver até criança que começa a falar de vidas passadas. Ah, mas minha vida, né, meu pai, minha mãe não era assim. Ah, eu fazia tal coisa assim, porque eles estão ainda conectados nas vidas passadas. E não é uma memória, não é uma lembrança, não, aquilo é real, porque a abertura, até tem a moleira, né? Que aqui no nosso chakra coronário, a moleirinha está aberta, então a criança ela está totalmente aberta com o mundo espiritual mesmo. Aí só a partir dos 7 anos é que fecha, e aí sim ela começa a desenvolver a própria personalidade dela. Então, sim, a gente pode fazer esses atendimentos com a criança, com toda certeza, tá? Só que assim os pais não vão ficar chateados quando a devolutiva vir e falar, olha, a questão estava no teu campo. Aninha, bem-vinda, lindona, boa noite. A gente está falando hoje de captação psíquica, uma abordagem terapêutica que olha para as questões espirituais, né? Para as nossas questões de vidas passadas. Tem mais alguma dúvida? Em quantas sessões, né? A Rô perguntou. Rô, é assim, ó. A gente até falou sobre isso hoje de manhã, né? Você imagina, quando a gente fala desse assunto, eu quero entender que todos que estão aqui com a gente hoje acreditam em vidas passadas, né? E se todos acreditam em vidas passadas, vocês vão de convir comigo que a gente já viveu centenas, milhares de vidas, talvez não só no planeta Terra, mas até em outros planetas, né? Então, quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, a gente não consegue resolver tudo. A gente não consegue resolver todas as tretas que a gente teve ao longo da nossa vida. Talvez uma demanda, né? Talvez você leve uma questão, aquela questão ela fica resolvida naquele momento. Só que aí aquela é a casca da cebola. Na hora que você tira uma casca, você pode encontrar outro processo. E esse é o movimento natural do nosso autoconhecimento, né? Então, à medida que a gente olha para uma questão, resolveu aquela questão, aí a gente consegue estar olhando para outra, a gente consegue estar olhando para outra, e assim vai. Então, geralmente, a gente faz em uma sessão e a gente fica aberto à informação do campo, né? Para ver o que aquele campo diz, se a gente sente a necessidade de fazer um outro atendimento. E a gente pede até mesmo para o cliente, falar, olha, observa como você vai ficar nos próximos dias. A gente pede para observar bastante nos próximos 21 dias, né? Que é um tempo médio aí, onde essas consciências, elas também são assistidas pela espiritualidade. Então, desses 21 dias, vê o que acontece, vê como é que ficam as suas emoções. De repente, você sentir que não mudou, né? Ou então que de repente apareceu alguma questão diferente, aí a gente recomenda que faça outra, ou faz um pacote, enfim, né? É algo que a gente tem que avaliar caso a caso. A Aninha, sensacional, acredito muito. Muitos fractais para resgatar.
muitos fractais para a gente resgatar. E é esse o nosso processo, né? A gente veio para essa vida aqui para a gente ter uma nova experiência, para a gente dar consciências para esses fractais, mas acontece que alguns deles não têm consciência nem que morreram. A gente, a gente encontra essas consciências vivendo normalmente, né? Se relacionando, convivendo, como se a vida não tivesse acabado. E na hora que você fala, sabia que você morreu? Oh, quê? Tá doida, né? Então você imagina, né? Alguns anos atrás, o Kardec, ele codificou o espiritismo em 1800. Então pensa antes de 1800, que aquelas pessoas, né, mais céticas, morre, e aí a alma sai do corpo, vê o corpo, ela fala assim, não é possível, eu tô vivo, vocês estão me enterrando, não me enterram. E acontece, gente, isso é real, é real. A minha mãe tá na live também. Boa noite, mãe, bem-vinda. Linda. Então é isso, aí a gente vai atrás dessas nossas partes e é tão leve quando a gente consegue resgatá-los, né? Que a gente consegue dar consciência, porque assim, a gente não pode pensar que todas as nossas vidas passadas foram negativas. Talvez a gente errou bastante, a gente errou mesmo. Só que nenhum ser humano é 100% ruim. Nenhum ser humano é 100% bom, né? Então a gente errou, mas a gente também teve acertos. Então quando a gente resgata qualquer consciência dessa que está no equívoco, a gente dá consciência para ela começa a entender, né, de todos esses processos e a gente pode se beneficiar também de tudo que ela tinha de bom. Porque o que ela tinha de bom também são competências nossas, né? Então aí a gente fala daquelas coisas, aí a gente começa a fazer os downloads lá dos nossos dons, dos nossos talentos, porque isso tudo está na nossa história evolutiva, né? Na nossa linhagem evolutiva. Então é muito legal. A Clau tá aqui com a gente, ó, sempre é muito bom ouvir vocês. Muito lindas, muito lindas. Pode deixar, ó, a gente tem alguns minutinhos, uns 3 minutinhos aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no chat que já já a Selminha vai fazer o sorteio lá pra gente trazer algum de vocês aqui. Ah, e lembrando, né, Selminha, tem que estar aqui com a gente ao vivo, né? Senão você sorteia outro. Eu senti uma coisa aqui no meu É, coração que eu vou falar para quem não for sorteada hoje, é. que pode me procurar, que eu vou fazer um valorzinho bem legal, promocional para quem estiver aqui com a gente hoje. Ai, que legal, que legal. Quem não for sorteado, né? Vai Muito ter um bem. Aí todo mundo pode experimentar, né? sim, Muito, sim. E outra muito bom. volta, viu? Sempre. Muito bom. Olha lá, Cláudia. Uhul! É isso aí. Parabéns, Selminha, pela iniciativa. É. Olha lá, Eliana, que live bacana. Faça mais vezes. É um assunto legal, né, gente? As pessoas quase não falam sobre isso. E eu falo por mim também, gente. Tem tanto conteúdo, tem tanta coisa boa, mas a gente não para fazer esse movimento, para trazer essa consciência. Porque isso, assim, eu acho que é contribuição para todos, né? Para todos. Sim. É o conhecimento, né, Cris? Não ocupa espaço. Né? E vai abrindo, né? A cabeça vai abrindo e a gente vai se conectando e vai se tendo as respostas. E é uma terapia que as respostas vêm muito rápido. Então, eu aconselho a todo mundo fazer. Não sei como eu demorei tanto para entrar nesse mundo, né? Mas aí a gente sabe que as nossas personalidades também não queria que a gente entrasse, né? Então, na hora que a gente dá consciência para elas, a gente consegue estar mexendo. Ah lá, Rô, eu adoro esses assuntos. Fui bruxa várias vezes, várias encarnações. Amiga, então olha, a gente já mexeu muito caldeirão junto, viu? Eu falo isso para as meninas. Eu falo assim, a gente já mexeu muito caldeirão junto, então não foi à toa que a gente se conectou agora. É um universo incrível, maravilhoso mesmo. Apaixonada, gente, por todas essas informações, por todas essas consciências, né? E o mais legal de tudo isso é assim, o quanto que a vida vai ficando mais leve, né? O quanto que a gente vai conseguindo lidar melhor com os nossos desafios, com as nossas questões, com os nossos desafetos, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha dentro do curso pro Homem Centenário, né? A gente vê que todo mundo ali é um fragmento de Deus, né? E não é só os seres humanos, a gente sabe que tudo, né? Até os móveis, os objetos inanimados aqui, é uma consciência de Deus, também tem uma parte de Deus. Então, quando a gente começa a olhar para o outro, mesmo que o outro seja diferente de mim, né? Mesmo que eu não concorde com o que ele está fazendo,
Então, assim, é um fractal de Deus também, ele tá ali na jornada evolutiva. Nossa, isso fica tão leve, gente, porque a gente começa a colocar em ação, né, a tal da aceitação. Então, ok, eu aceito você do jeito que você é. Eu posso não concordar, né, mas eu aceito, porque eu sei que você está no teu processo, você está fazendo aquilo que você dá conta, dentro da consciência que você tem, né. Então, gente, a vida fica muito mais fácil. Ah lá, eu acho que eu já fui também, a Ana. Não, amiga, a gente já muitos caldeirões aí, a gente mexendo juntas. A Ali falou que a captação é transformadora. A Dora falou, ó, fiquei com dúvida. Poderia pedir uma captação para meu filho, ele tem 25 anos. Dora, foi o que eu falei, né? Por exemplo, você pode perguntar para ele se ele quer fazer, né? Você fala assim, eu acho que de repente a captação seria legal para você, filho. Quer fazer? Ele pode falar, mãe, não quero. E aí, a gente tem as 3 perguntinhas mágicas, né? A gente vai fazer, e aí a gente pergunta antes: é divino para mim fazer essa captação? Se a resposta for não, a gente não faz. É divino para mim? É. Aí a gente vai para a segunda pergunta: é divino para ele? Não. A gente não faz. Mas se a resposta é divino para ele for sim, a gente vai para a terceira pergunta: é divino para o cosmos eu fazer essa captação? Se for não, a gente não faz. Se alguma das 3 perguntas for não, a gente não faz. E aí o que a gente faz nesse processo? A gente puxa para a gente. Porque se eu estou incomodada com a questão dele, é algo meu que eu preciso tratar. Aí a gente trata a gente, tá? Então, É, se as 3 forem sim, aí a gente pode fazer, porque é o processo, tá dentro do nosso campo ali e a gente tem autorização do universo para estar fazendo a intervenção, tá, muitas Dora? vezes, muitas vezes é mais uma questão nossa do que dos nossos filhos. Então, eu aconselho assim, Dora, faz, faz primeiro para você, tenta olhar isso. Já leva a questão quando você for fazer. Eu quero olhar para a questão X. Já vai com isso na cabeça, para olhar, para direcionar o questionamento. E depois, se não resolver, aí você conversa com seu filho. É. Mas na hora que a gente faz essas perguntinhas, assim, e qualquer uma delas que der não, né? Ai, mas foram 2 sim e uma não. Não discute. Não discute. Foi uma não é não, né? É uma não é não. Então, opa, peraí, por que eu tô incomodada com isso? Então, peraí, deixa eu olhar pra isso aí. O que nele tá me incomodando que eu quero curar nele? Tem em mim. Aí a gente vê aquela questão lá da lei do reflexo, né? Somos espelhos. O que eu vejo no outro, nossa, tô vendo ele tá sofrendo. Claro, quando a gente pensa no filho, principalmente a gente não quer que o nosso filho sofra. Mas e se estiver dentro do processo evolutivo dele, passar por aquilo? Se fizer parte, se ele pediu para passar por aquilo, né? É não, não posso intervir. É o processo dele, tá tudo bem. Olha, uma vez eu estava fazendo um processo com meu filho e eu sempre pergunto, né? Eu não pergunto, eu pergunto para ele, ele fala que não. Aí eu pergunto, posso, beleza. E aí dentro do processo eu queria fazer um procedimento e aí veio, não faça isso, não faça isso. Dentro do procedimento, não faça isso. Eu falei, opa, peraí. Então eu posso até a página 5, a partir da página 6 eu não posso. O campo informa, gente, confia, o campo informa. Então, vai. E assim, eu só pensei em fazer alguma coisa. Não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não é pra fazer isso. Não. E ficou aquilo forte ressoando desde mim. Falou, opa, peraí. Então tá, então eu vou fazer só até a página 5. A partir daí, é o processo dele. Eu tenho que entender que é o processo dele também. Que ele tem que passar por algumas coisas. E eu acho também, Cris, que não é uma receita de bolo. Não Você não é. vai chegar lá com a farinha e vai sair com o bolo pronto. Tem um processo, tem um passo, né? Tem o caminhar também. Então, eu acho muito interessante todo esse processo até chegar finalmente com o bolo pronto. Uhum. Porque a gente vai passinho, dando consciência para o filho, mesmo fazendo com a gente está dando consciência para o filho também com alguma informação que veio para a gente. E a gente só quer resolver o do filho, não quer resolver o da É gente. verdade. É verdade. Né? É. Um pouquinho, um degrauzinho atrás, para depois. Agora, quando é criança, eu entendo a preocupação das mães que perguntaram aí com criança, porque às vezes tem algum questionamento que a mãe fica com aquilo na cabeça, e a criança ainda é pequena, né? É. Então, olhar
avaliar, vamos analisar se você vai fazer primeiro com você, depois com o seu filho, né? Inclusive, a gente super recomenda para gestantes, né? Ou para tentantes também. Às vezes a pessoa está tentando e não há meios de engravidar. Então, por que será que não há meios de engravidar? Será que não tem alguma questão que aquela consciência que precisava entrar no seio familiar, ela não quer? Ela se recusa a entrar no seio familiar porque sabe que vai ter treta? Então, a gente pode fazer a captação com as tentantes, a gente pode fazer a captação com as gestantes, porque a gente vai harmonizar aquela relação. Porque, gente, onde que estão os nossos maiores desafios, os nossos maiores problemas? É dentro da família. É na família que a gente encontra as maiores tretas, não é? Então, se a gente puder harmonizar isso antes, ó, harmoniza antes de encarnar, harmoniza quando tá já lá no forninho, harmoniza depois que nasceu, gente, é perfeito. A Rô falou assim, ótimo, a nossa cura reverbera em todos, da nossa, com certeza. Por quê, Rô? Vê se você concorda comigo. Porque quando a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser e agir, a gente é mais compassivo com o outro, a gente é mais tolerante. Então a gente muda o jeito que a gente olha para eles também. Selminha, falta 15 para as 9. Você já não quer fazer o sorteio? Pessoal, ó, ela vai fazer o sorteio. Quem não está participando, últimos minutos, tem que entrar no perfil da Selminha, seguir as regrinhas lá, seguir o meu perfil e o dela, e marcar 2 amigos. Aí ela vai fazer o sorteio, vai dar 2 minutinhos para vocês correrem lá e voltar aqui. Aí na hora que ela fizer o sorteio, a pessoa tem que estar aqui com a gente, porque a gente vai trazer aqui para a live para a gente fazer uma demonstração da captação. E tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Bom, já Então, vamos lá, pessoal. Quem quer participar, experimentar o processo, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vou sortear. Vai, Selminha? Vou. Então vai. Que ruflem os tambores. Pam. Ah, não acredito. Fez o sorteio aí? Sim. Adivinha aqui, se compartilhou lá. Se não compartilhou, eu dou um jeito de tirar foto. Não. Posso falar? Não, pode falar. Na verdade, acho que você tinha que mostrar pra gente na hora da câmera, mas tudo bem. Vai lá. Quem que é? A sortuda. A Clau. A Clau. O celular aqui. O notebook. Peraí. Se você pode virar a câmera do celular. Peraí. Ah lá, ó. Clau, a vencedora. Deixa eu ver se ela tá aqui com a gente. Ela tá. Clau, bora, mas bora. ela não quer. Acho que ela não quer. Ela não quer, né? Não. Então vamos sortear outra, então. Vamos lá. Clau, manda o convite pra Selminha que ela te adiciona aqui na live. Ah lá, que pena que não fui eu, ó, mas a Selminha falou, quem quiser experimentar, chama ela, que ela tem uma condição super especial para quem assistiu a live e falar, olha, eu quero experimentar a captação. Ela vai fazer uma condição mega master especialíssima para vocês. Vamos lá. Ela mandou o convite já, ou Selminha? Tá. Mandou. Ah lá, queridona. Deixa eu mudar a minha internet aqui, peraí. Ah, que mulher sortuda é essa, gente? Vamos combinar, né? Ela queria muito fazer, Aninha. Ai, que linda. A gente vai fazer mais, viu, gente? Amanhã tem outra, tá? Amanhã tem outra live pra gente falar de captação. Vou fazer uma live com a GG. Não, e olha só, eu cheguei atrasada, que eu estava em atendimento, depois eu estava fazendo recebendo uma massagem. Hoje foi o dia das minhas. Dia de autocuidado. Delícia. Não? Delícia. Deixa eu colocar meu celular aqui. E nas mãos de vocês duas, meu Deus, né? A gente entrega tudo. Quer conduzir? Oi.
Travou qual, Aninha? Não tá vendo nenhuma das três? Eu tô vendo a câmera da Xiaomi um pouquinho fechada. Travou tudo? Como é que foi? Voltou? Tá, Voltou. Aham. tá bem. Ah lá, Dora, já fiz com a Selma, a captação é maravilhoso. Ai, que querida. Clau, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, Ok. porque a Selminha, ela faz sozinha, né? Então ela vai fazer uma demonstração do trabalho dela mesmo, né? E eu vou ficar aqui só assistindo e mandando a minha energia, mandando muita luz para vocês, fazendo todas as proteções. E aí agora é com vocês. Tá, eu vou então, e esse iniciozinho vai servir para todos que estão aqui na live, porque é um relaxamento, um centramento, tá bom? Ok. Então eu peço para vocês sentarem confortavelmente, se possível com os pés no chão, se possível também fechar os olhos, respirar profundamente, e se conectando, enche o pulmão de ar, segura um pouquinho e solta. Bem devagar, sinta o chão embaixo dos seus pés. Agora eu peço para que você sinta que alguém que você muito está fazendo um cafuné na sua cabeça. Um cafuné bem gostoso, bem relaxante. E nesse momento, nós vamos fazer um escaneamento. Um escaneamento de como você é por dentro. Vamos olhar o cérebro, os olhos, as fossas nasais, a boca. Vamos descendo, a garganta, o sistema, todinho o sistema digestivo, estômago, fígado, intestinos, sistema reprodutor. Vamos olhando cada cantinho, os rins. E agora, se sentindo totalmente relaxada. Você, Cláudia, me falar qual pontinho te chamou mais atenção. Os rins. Agora eu peço também para que você pense o seu nome. Você tem uma questão, Cláudia? Desculpa, Selma, eu não te ouvi. Você tem uma questão para a gente olhar? Então, acho que eu queria aproveitar e olhar sobre a cistite, que de períodos em períodos me ataca, desde que eu era adolescente, assim. Eu tenho crises reincidentes, assim. Tinha dado uma acalmada e agora, por exemplo, essa semana ela atacou de novo. Então agora eu vou ativando todos os campos de força e proteção. Eu vou sintonizando a mim e a Clau. Eu vou abrindo as frequências. Eu vou rastrear em 360 graus em 1, 2, 3. Tem uma criança, uma menininha com cabelo de cachinho, sentada assim na beirinha da praia. A praia tá bem vazia, assim, não tem quase ninguém ali. E a criança assim, ali sentadinha. Uma menininha
loirinha, mas o cabelo bem cacheadinho. E a mãe a observa de longe. É um dia bem ensolarado, todos felizes ali, mas eu só vejo próximo a ela só a mãe. A mãe se aproxima, pega a menininha no colo, acho que elas já estão indo embora. E tem um homem, que eu creio que seja o pai ou o marido da mulher, mas ele tá alterado, ele tá alterado e ele vai andando assim meio que balançando o corpo, e a mulher vai na frente com a menina no colo, e ele vai atrás. Ele vai atrás, chegaram numa casinha bem humilde, mas com um quintal muito grande, a menina fica brincando ali no quintal um pouquinho, e ele entra atrás dela, e ele fala alto, e a menina entra na casa, e ele tá sendo muito estúpido com a mãe. E a mãe também fala alto, mas eu sinto que a mãe quer ir embora e deixar ele para trás. É isso mesmo, ele pegou no sono e ela pegou a menina e foi embora. Foi embora, foi embora. O homem ficou lá. Aí eu sinto que o tempo passou. A menina já é adolescente, mas ela se lembra muito disso que ela viveu lá, o homem gritando. Então, quando ela ouve algum barulho, algum incômodo assim, ela põe as mãos nos ouvidos, porque isso lembra muito quando ela era pequena. Eu vou colocar um cristal de quartzo rosa no coração dessa menina, para que ela não sinta mais essa dor de quando ela ouve o grito, quando ela ouve alguém falando alto. Ela é muito amorosa com a mãe já tem mais idade agora. E ela tem bem, mas esse falar alto mexia muito com ela. Elas vão vivendo a vidinha das duas. Ela já constituiu a própria família. A mãezinha já foi e ela aceitou bem isso, mas ela guarda um amor muito grande pela mãe. Ela não tem filhos. Ela não engravida e isso traz uma tristeza para ela. Mas eles se amam e tá tudo bem, tá tudo certo. E a questão de não engravidar é mesmo ali que dela algum probleminha ali no útero, alguma coisa assim na barriga dela. Eu vejo uma cor, um vermelho muito intenso ali, bem forte, quase um bordô. Então eu vou colocar ervas maceradas, eu vou jogar uma luz, um branco cintilante, um verde fluorescente limpando esse útero. Mas não é isso que faz com que ela engravide. Eu sinto que não, que é como se ela não tivesse preparada para ser mãe, que ela não sei se ela se sente culpa, mas é isso que não faz com que ela engravide. Ela mesma se bloqueia para não engravidar. Mas eles vivem muito bem, não, não sente a necessidade de uma criança ali.
E o tempo passa, passa, passa. Só os dois. Com muito amor, a vida deles findam ali. Só que eles estão ali, paradinhos, um de mão dada com o outro, numa casinha que tem um terracinho assim, e eles olham para um gramado. Agora eu vou dar consciência para eles que aquela existência findou. Ela até acredita, mas ele não. Agora ele falou que se for para ele ir com ela, vai, que o amor deles é muito lindo, viu? Eu peço para os amigos do bem, da consciência, enchendo o coração deles com muito amor. Seguem na luz. Eu vou rastrear novamente a clock 360, 1, 2, 3. Jogando uma rede magnética para trazer qualquer consciência ligada a Clau. Não veio mais nenhuma consciência. Não veio nada nessa rede. Então eu sinto que nesse momento a gente pode ir recolhendo, passando a recolher que tenha sido plasmada, jogando uma luz crística sobre a Clau, jogando uma luz crística sobre o trato urinário, jogando MOF, passando ervas maceradas, para que isso também se resolva. Fechando as frequências em 1, 2, 3, encaminhando na luz, no amor e na gratidão em 1, 2, 3. Tudo bem, Clau? Tudo. Fez algum sentido? Tá leve? Eu tentei não me conectar, né? Com a minha própria frequência, mas um pouquinho antes de você falar da pressão da cabeça, eu senti aqui, aí eu tentei já não me conectar. Eu achei lindo, assim, meu Deus, deu um, sabe? Deu um quentinho no coração, assim. Deu um quentinho no coração, E tem que fazer, né? Se faz sentido, tem que fazer. É algo que tá, né, que a gente desconhece. Então eu acolho no meu coração tudo isso. E fiquei na curiosidade, quem que é esse moço? Será que ele faz parte da minha vida hoje? Será que a gente continua essa história aqui? Eu acho que até Era muito amor. nada. Muito amor, Clau. Olha, tô toda arrepiada, até aqui minha nuca arrepiou. Eu senti um amor muito, muito, muito forte. E é um amor assim que nada fazia falta, nenhum filho para preencher. Só vocês dois naquele momento bastava. E foi tão bonitinho, os dois bem velhinhos assim, de mãozinha dada, indo na luz assim. Foi lindo. Que lindo, que lindo. Gratidão. E eu creio, né, que todo esse problema que existia de cistite já não existe mais. Até porque ela achou uma energia, né, no
no útero também, né? E embora não seja o rim, que foi a demanda que a Clau trouxe, mas tá tudo ali, né? Tá tudo, de alguma forma, tá tudo interligado. Tem a parte da sexualidade, o chakra da sexualidade aqui, né? Tava comprometido, então eu fiquei tensionando muita luz laranja ali. Ela tava fazendo as limpezas, eu jogando muita luz laranja. E eu senti uma energia, né, logo no começo da criança lá, de agressividade muito grande. Agressividade muito grande. Tanto que deu vontade de pegar e falar assim, cala a boca, cala a boca. Eu falei assim, imagina você começa a falar isso aqui na live, a pessoa vai falar que louca, né? Aí e parecia que tinha um game maior do que eu falando assim pra, né? Tipo, vira a mesa, não sei o quê. Então tinha uma agressividade muito grande. Então talvez essa Ah, pessoa, talvez sim. essa pessoa não teve filhos porque ficou uma marca muito forte de que ser criança não é bom, Uhum. né? Com certeza, com certeza. E não quero viver o mesmo, né? Vou viver o diferente, Exato. sem E tá tudo filhos, né? bem, né, gente? E aí, olha que bacana, vamos quebrando esses protocolos. Quem falou que a gente tem que ter filhos, que a gente tem que casar? A gente tem que ser feliz, né? Sim. A É. Maria lindona, que linda, obrigada, Maria. A rola, eu entreguei para ela uma rosa da Mestre Nada. Ai, que lindo, que traz amor incondicional. Ai, que lindo, que lindo. A minha mãe falou que se emocionou. A Maria falou que linda, a Ana Paula também falou que emocionou, a Rô falou que lindo. Gente, é lindo mesmo, é lindo, é lindo. Assim, e a gente que participa, não sei se vocês sentiram alguma coisa, mas a gente fica conectado com o campo, parece que assim, a gente tá lá junto, a gente tá sentindo aquela energia. É muito forte, é muito forte. É sensacional Exato. mesmo, é maravilhoso. Eu sou apaixonada, gente, posso falar, né? Sou super suspeita. Obrigada, obrigada, Selma. Obrigada, Obrigada, Paula. Cris. Obrigada. Ó, chamei de Paula. Olha só, vai saber, né? Vai Vai saber, não, tá esclarecendo, isso sim. É, é isso aí, Clau. É, Beijo, Obrigada. um gratidão, viu? beijo, Ali falou gratidão. assim, fora que traz um pedacinho da cura para cada um que assiste, com É certeza, isso. com certeza. É sobre isso, sobre isso. Então, meus amores, para a gente não se alongar muito, né? Esse é o nosso trabalho agora também, né? A gente coloca mais essa ferramenta dentro da nossa caixinha para a gente poder expandir, para a gente poder recolher todas as nossas partes que ainda estão em dor e sofrimento e estão reverberando aqui na nossa existência atual, né? A Ana, nossa, me deu um sono tão bom, ai que delícia. A Maria, nossa, na escolha do órgão falei o rim e foi a resposta. Olha. É isso mesmo. Maravilhosa a live. Ai, gente, gratidão, viu? Gratidão pelo tempo de vocês. Eu sei o quanto que é precioso o tempo de vocês. Eu honro cada minutinho que vocês ficaram aqui com a gente, né? A gente manteve a mesma audiência desde o começo da live até agora. Então, assim, a gente vai se organizar para trazer mais conteúdo, para a gente poder expandir juntos cada vez mais, viu? Acho que a gente pode ficar por aqui, né, Selminha? As suas considerações, vamos lá. Não, primeiro Ana eu Paula, quero agradecer meu rim. as pessoas que vieram, né? Que sem vocês a gente nem estaria aqui. Quero agradecer você, Cris, por ter aceito estar comigo no momento, que eu ainda estou engatinhando nessa história de live e tal. Ah, E mas eu foi ótimo. convido a todos, se ficaram com dúvidas, alguma coisa assim, pode me chamar, eu estou sempre muito disponível e eu esqueço as dúvidas com muito amor. É, eu também. Estou à disposição de vocês. Só chamar e a gente conversa, viu? Gratidão. Gratidão por cada uma de vocês. Muita luz aí na jornada individual, tá? E precisando, nós estamos por aqui, né, Selminha? Sempre, sempre, sempre. Gratidão, viu? Pelo convite. Sucesso. Obrigada para você também, amor. Depois a gente Um se fala. beijo. Tá bom, um beijão. Tchau, 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 gente. gente. Obrigada. Não sei como faz para gravar.
X.